Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, né? O ocorrido que aconteceu comigo foi, alguns já sabem, né? Eu fui descer uma escada na casa da minha cunhada, era noite, e eu achei que a escada tinha terminado e tinha mais um degrau. E aí eu caí, o pé virou. Me levaram direto para o hospital, porque eu achei que tinha quebrado, muita dor. E, no final, fez ultrassom e descobriu que rompeu alguns ligamentos. A gente tem uns ligamentos, né, que unem aquele monte de ossinho que Deus fez. E rompeu completo, né? Não foi grau 3 a minha lesão. E aí eu estou aqui, com essa bota imobilizando meu pé, sinto ainda bastante dor, ele incha, né? Então, por isso que, como o pastor falou, quando eu não aguentar, eu vou sentar aqui, né? E, como o pastor falou, o importante é a voz, né? Bom, antes de começar o nosso estudo, eu queria também dar um testemunho, né? Eu não fazia parte, né, dos professores do curso, e teve um dia que terminou o culto, eu desci as escadas, aí a Traude estava com o pastor ali cumprimentando os irmãos, e ela falou assim que ela tinha tido um sonho comigo, e que ela via um bebê no meu colo. Aí eu falei, eita, um bebê? Eu falei, de mim não é. Já estou na menopausa. Aí eu falei, logo eu imaginei um bebê mesmo, né? Eu falei assim, só pode ser minha filha, né? Meu filho ainda não casou, eu acho que minha filha vai me dar mais um neto. Aí ela falou assim, às vezes não é uma criança, às vezes é algo que Deus vai te dar. E passou um tempo, aí eu recebi o convite do pastor, do irmão Ambrose e do Leno, para estar assumindo aqui com a equipe de dar aula, né? E eu, na hora, eu lembrei daquele sonho que ela teve comigo. E eu senti assim, era o que Deus estava colocando nas minhas mãos. Um bebê é uma grande responsabilidade, né? Você cuidar de um bebê. E a mesma coisa é aqui, você está à frente para ministrar um estudo para vocês. Então, eu acredito que Deus me deu essa oportunidade, eu peguei, e é grande, e nesses dias, Deus também sabe de todas as coisas, né? Aconteceu esse acidente, eu lá na cama, não aguentava mais ficar na cama, mas estudando, sempre pesquisando, para trazer o melhor para vocês, né, nessa manhã, e para o nosso crescimento. Mas toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque Ele permite que coisas aconteçam nas nossas vidas, né, para que lá na frente Ele use a gente. Então, a glória é somente a Deus, né? Hoje nós vamos estudar o panorama, o estudo panorâmico do Novo Testamento, né? Vamos falar sobre os Evangelhos e sobre o livro de Atos, né? E quando eu comecei a fazer os estudos, eu vou só falar para os irmãos, eu usei como base esse livro, né, Redescobrindo a Bíblia. Esse livro aqui foi a Mariluze que me indicou há muito tempo atrás para a gente estudar a Bíblia. Um livro excelente também, né? Usei uns livros do meu sobrinho também, que está fazendo teologia, né? Ele vai ser pastor. E usei também a Bíblia de aplicação pessoal. Aqui também essa Bíblia é muito rica, irmãos, em comentários, para você estudar, né? E antes de nós iniciarmos com o Novo Testamento, eu achei que era muito importante a gente falar um pouco sobre o período antes do Novo Testamento, que é no final lá de Malaquias, no término do Antigo Testamento. E esse período chama período intertestamentário, né? O que é isso aí? É um período do silêncio, né? Todos nós sabemos que foi o período em que Deus se calou. Deus não usou nenhum profeta, Deus não falou com o seu povo. Foi um período de 400 anos, né? Em volta de 400 anos, 4 séculos. Deus não falou. Só que Deus, ele continuou agindo, porque
estava próximo do Messias chegar, estava próximo da vinda de Jesus a esse mundo. Então, Deus começou, nesse período, ele não falou, mas ele trabalhou de uma maneira muito grande, tanto nas pessoas que reinaram naquele período e no seu povo também. Então, eu achei interessante que a gente, rapidinho, a gente fale um pouco sobre esse período, né? Como nós sabemos, no final de Malaquias, tinha um império que dominava o mundo daquela época, né? Era o Império Persa. Antes do Persa, teve o Império Assírio, que dominou a região norte, lá de Israel, né? O lado do norte, e o Império Babilônio, que dominou o pessoal lá do sul. Depois teve o Medo-Persa, né? Que foi até o livro de Malaquias. Porém, mais um império se levanta. E esses impérios, eles foram todos previstos lá no livro de Daniel, né? Se a gente lê Daniel 11, né, a visão que Daniel teve, ali ele fala quando o Império Grego se levanta. E também tem o exemplo da estátua de Nabucodonosor. Ali era a representação de todos esses impérios que iam se levantar, iam dominar o mundo por um momento, né? E tudo com a permissão de Deus. Então, por volta do ano de 333, né, o Império Persa cai, ele é dominado pelo Império Grego, né? Quem liderou na época isso foi Filipe, né, o rei Filipe, o imperador Filipe, eu não estou me recordando agora, e ele tinha o desejo de todas as nações ali que eles conquistaram, que fosse introduzido, né, o helenismo, né, que era a cultura grega, a língua, os costumes gregos. Mas ele morreu logo, e ele deixou um herdeiro, né? Eu não sei se os irmãos também, eu não sei se vocês baixaram a apostila no celular, né? Alguns têm. E aqui eu só vou mostrar alguns tópicos, tá? O restante está na apostila, mas eu vou falar também. E Filipe morre e ele deixa o filho. O filho dele chamava Alexandre. Alexandre o Grande, né? Nós sabemos que esse jovem ele assumiu o reinado com 20 anos de idade, por volta de 20 anos de idade, e ele era um jovem muito culto, né? Se a gente vê a história, ele estudou com um professor chamado Aristóteles. Era um jovem muito inteligente e ele era conquistador. E quando ele assume o reino, ele expande todas as conquistas dos territórios, fica grande o território sob o domínio grego. E, nesse período, é isso que eu queria mostrar, o quanto Deus trabalhou. No período grego, algumas coisas aconteceram que contribuíram para o progresso do Evangelho e para a vinda de Jesus, né? Nesse período do Império Grego, debaixo de Alexandre o Grande, muitos portos, né? A Grécia ela é rodeada por mares, né? E Alexandre mandou construir 2 grandes portos. Isso é um dos benefícios que vai contribuir ali para o avanço do Evangelho. Nesse período foi quando foi feita a Septuaginta, né? Que nós conhecemos, que é a tradução do Antigo Testamento, né, para o grego, porque ele estava escrito em hebraico, e aí tinha que, como ele instituiu o helenismo, né, tudo que o pai dele sonhou, ele conseguiu fazer, ele quis que o povo falasse em grego, todos os costumes gregos, né? E aí foi necessário essa tradução do Antigo Testamento, porque as gerações que estavam nascendo, eles já estavam tendo o costume de falar o grego e já não estavam conseguindo mais entender o Antigo Testamento. Então, foi necessário
essa tradução, né? E foi uma das coisas também que aconteceu ali no período do domínio grego, né? Apareceram também algumas seitas, né, que nós sabemos que os fariseus, os saduceus e os essênios. Foi também nesse período que esse grupo, né, de religiosos apareceu, né? Foi no período do Império Grego. E também a grande sinagoga, né, as sinagogas, foram benefícios que ele fez e que Deus permitiu para que lá na frente fosse usado, né, para o propósito do Senhor. Aí o que acontece? Alexandre morreu jovem, né, com 33 anos, ele morre, 33 ou 32, tem algumas versões que falam 33. Ele morre e ele não deixa herdeiro, né? E aí o império dele é dividido em 4, pelos 4 generais dele, né? Que era Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco Sileuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. E aí aquela região da Palestina ficou disputada entre Ptolomeu e Sileuco, né? Os Seleucidas. E ficou aquela disputa entre eles para quem ia dominar aquele pedaço de terra, né? E acabou ficando na mão dos Seleucidas. E nesse período surgiu um imperador, né? Um imperador muito mal, né? Nas pesquisas que fiz, ele é considerado como um Hitler, né? Ele perseguiu de maneira implacável, né, o povo judeu, né? Porque o povo judeu estava debaixo do helenismo, né? Eles estavam falando a língua, mas eles não deixaram de adorar ao Senhor. Eles iam ao templo, eles tinham a Torá, né? E esse rei, ele se levantou com uma fúria muito grande contra os judeus. E de tal forma que ele tentou destruir a Torá, proibiu que os judeus fizessem o seu culto ao Senhor, ele obrigava os judeus a comer carne de porco, né, que nós sabemos que é considerado uma carne imunda para o judeu. E, para culminar as atrocidades que esse homem fez, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo e ele sacrifica um porco no altar. E isso foi um motivo para uma grande revolta dos judeus. E tudo isso a gente vê na história como uma permissão do Senhor. O povo de Israel talvez precisasse passar por este momento para que eles acendessem no coração deles o desejo de que o Messias viesse, né? Então, o Senhor permitiu que isso acontecesse e acontece uma revolta, né? Chama a Revolta dos Macabeus, liderada por Judas. Eles entram lá em guerra com esse imperador, esse rei, e aí eles ganham. O Senhor permite que eles ganhem e eles se tornam independentes. E durante 100 anos, eles são governados pelos macabeus, né, ali, livres, né, eles purificam o templo, voltam a adorar a Deus, né, da maneira que eles faziam. E o que acontece depois? Chega como está previsto lá em Daniel. O Império Grego, por conta dessa divisão do território, começa a ter muitas desavenças, contentas. Aí aparece um outro império, que é o Império Romano. O Império Romano se levanta e, no ano de 63, eles conquistam a Palestina, né? Os romanos não eram bonzinhos também, não, tá? Eles vieram com a Pax Romana, mas eles eram cruéis também e exigentes. Então, o povo de Israel também ficou oprimido quando se levantou o Império Romano, né? E no ano de 37,
Estou falando rapidinho aí essa história. O ano de 37, Herodes, o Grande, ele é nomeado para tomar conta daquela região. E Herodes também era outro rei sanguinário, né? Era um homem cruel, e ele tinha uma gana pelo poder, né? Ele tinha medo de perder o trono dele. Aí, o que ele fez? Com os parentes da sua esposa, de uma das suas esposas, ele mata todo mundo ali, uma boa parte da família dela. Ele mata a sogra, mata a esposa. 2 filhos vão estudar em Roma. Quando eles voltam, ele estava com medo de perder o trono para os filhos. Ele manda matar os filhos também. Então, era um homem cruel, sanguinário também. E, paralelo a isso, Jesus nasce lá em Belém. É o final desse período, começa o período do Novo Testamento. Mas Herodes chega aos ouvidos dele, o rei dos judeus nasceu. Aí ele fica apavorado. Como? Tem que achar ele, né? Tem que ver. E aí no pretexto de adorar a Jesus, mas a intenção dele era matar Jesus. E aí o anjo fala lá para José: José, pega Maria, pega o bebê, vai para o Egito. Porque aí Herodes ordena aquela matança terrível que é citada em Jeremias, né, das crianças de 2 anos abaixo, né, e do sexo masculino, porque a intenção dele era que Jesus morresse, mas o propósito dele não foi adiante, né? O Senhor já sabia de tudo e mandou José levar Jesus lá para o Egito. Coisas que aconteceram também no período romano que contribuíram para o progresso do Evangelho, para a vinda de Jesus. Os romanos, eles construíram muitas estradas, né? Eles tinham como que fala? Eles tinham essa necessidade, porque como o território era grande, para ir de uma cidade para outra, para ir para as bases militares, eles precisavam de estradas. E eles mandaram construir muitas estradas, e num dos estudos que eu olhei, chega por volta de 400 mil quilômetros de estradas pavimentadas eles fizeram. Isso já era também um propósito de Deus. Ele permitiu que os romanos fizessem isso, porque lá na frente ele ia precisar disso. Então, a gente vê que o Senhor se calou nesse período, né? Mas ele arquitetou tudo, porque Deus, mesmo ele em silêncio, ele contribui para algum propósito, mesmo quando ele está calado, né? Aí a gente entra agora na parte do Novo Testamento. Jesus nasceu. É o marco da entrada do Novo Testamento. É o nascimento de Jesus. E o que significa o Novo Testamento? Novo Testamento é a nova aliança, né? Jesus havia feito uma aliança com o povo de Israel, né? De que eles seriam o seu povo e Deus seria o seu Deus. Mas os judeus, eles quebraram essa aliança, eles não cumpriram a parte deles, né? E aí Jesus faz uma nova aliança, e a nova aliança está na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E quem vai fazer parte dessa nova aliança? Todos aqueles que crerem em Jesus, né, e o receberem como seu Salvador. Então, a antiga aliança era com os judeus. A nova aliança é para todos naquela época e todos até nós, até o dia de hoje, que crerem e receberem Jesus como Salvador, né? Na nova aliança, realizada pela morte e ressurreição de Jesus, farão parte, né, como eu já acabei de falar, todos que crerem e que receberem Jesus como Salvador. E o tema principal do Novo Testamento é a vinda do Messias e as boas novas sendo anunciadas ao mundo, né? O tema principal, né, do Novo Testamento. Agora nós vamos falar do livro, né? O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, né?
Ela é composta de 27 livros, né? Nós temos 260 capítulos e 7.957 versículos, né? Ele foi escrito no grego, né? Como a gente sabe que o helenismo trouxe essa língua, e aí ele foi escrito em grego. Os autores são pelo menos 8, né? E levou um período de 50 anos para ser escrito, né? Um fato interessante que eu coloquei aí na apostila, e eu não sei se está aparecendo aqui no vídeo, acho que não está aparecendo, é que o Novo Testamento, o primeiro versículo, lá em Mateus 1:1, o primeiro nome a ser citado é Jesus Cristo, né? E em Apocalipse 22:21, que é o último versículo, o último nome a ser citado é Jesus. Então, isso é um fato muito interessante, que mostra que Jesus é o tema central, né, do Evangelho. Né, do Evangelho, não, do Novo Testamento. Ele é o início, o meio e o fim. Né? É um fato bem interessante da gente saber. Deixa eu ver. Agora você pode passar, Márcia. Acho que esse é o próximo. Isso. Eu quero que deixe essa tabela aí, né? Agora nós vamos falar dos evangelhos, né? O significado de evangelho é boa nova, boa notícia, né? É a ação redentora para com os homens através de Jesus Cristo. Isso que é o evangelho. Então Jesus é o próprio evangelho. Jesus é o nosso evangelho. Na nossa Bíblia nós temos 4 evangelhos. Mas é um só evangelho, né? É o evangelho de Jesus Cristo. É segundo o escritor Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então, o nosso evangelho é um só. É o evangelho de Jesus Cristo, né? Apresentado para nós por esses 4 evangelistas, né? O relato de cada um apresenta um ponto de vista, né? É como se a gente tirasse uma foto, vamos supor, tira uma foto aqui dessa Bíblia aqui, de 3 ângulos, né? De 4 ângulos. Cada um vai mostrar a foto da Bíblia, a mesma Bíblia, mas de 4 ângulos. Entendeu? Então, nós temos um evangelho só. Aqui nessa tabela, a gente pode ver, aqui, a gente vai ler a coluna, essa primeira coluna, e depois ali estão os evangelhos, né? Jesus Cristo é mostrado no evangelho de Mateus como o rei. No evangelho de Marcos, ele é o servo. No evangelho de Lucas, ele é o homem. No evangelho de João, ele é Deus, né? O símbolo, tem alguns símbolos, depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho a respeito desse símbolo. É o leão, o boi, o homem e a águia, né? A genealogia. Em Mateus inicia em Davi. Marcos não tem genealogia. Em Lucas inicia em Adão. Em João inicia em Deus, né? O nascimento de Jesus é real em Mateus. Em Marcos não tem registro. Em Lucas é o nascimento humano de Jesus. E em João, Jesus sempre existiu. Revela a autoridade de Jesus em Mateus, a obediência em Marcos, a sabedoria em Lucas, em João a divindade, né? Foi escrito para um público-alvo, cada um deles. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas para os gregos e João para toda a humanidade. A característica de Mateus é o evangelho mais nobre. A característica do evangelho de Marcos é o mais curto, Lucas é o evangelho mais longo e João o evangelho mais profundo. Tá? Em Mateus, Jesus aparece como nosso Senhor, em Marcos como nosso exemplo, em Lucas como amigo e em João como Salvador. Né? Os 3 primeiros evangelhos, eles são os evangelhos sinóticos, porque eles são similares entre si, né? Esses 3 evangelhos mostram
a história de Cristo terrena, numa perspectiva terrena. Todos eles relatam os feitos de Jesus, o nascimento, os ensinamentos, no nível terreno. Já João, ele apresenta o evangelho num nível mais celestial. Ele mostra Jesus tendo uma comunhão grande com o Pai. E os 3 sinóticos, que são similares, eles mostram mais o relacionamento de Jesus com o homem. Tá? Um fato interessante é que nos evangelhos a gente só tem narrado para nós os 12 primeiros anos de vida de Jesus, e depois a gente só vai ter os 3 últimos, aproximadamente, anos de Jesus. Tá? Nesse período de 18 anos que está aí no meio, não tem nenhum relato do que Jesus fez, do que Jesus deixou de fazer ou fez. Né? Por quê? Porque eu acredito que Deus, ele, na sua onisciência, ele sabia que o importante para nós era só o que foi registrado. Né? Nas pesquisas, eu vi que tem muita gente que tenta especular o que Jesus fez, como que foi a vida dele nesse período. Não nos importa saber. O que nos importa saber é o que ele fez no período que o Senhor deixou para nós, nesse período até os 12 anos, e o que ele fez depois. E se fosse registrar tudo, acho que não tinha, a Bíblia não ia ter tamanho, né, para registrar todos os feitos e as grandezas de Jesus nesse período a mais, né, de 18 anos. Eu queria falar um pouquinho, só rapidinho, irmão, sobre esse símbolo, porque depois nós já vamos entrar nos evangelhos. Quando eu fiz a pesquisa do meu estudo, eu usei esse livro, como eu falei para os irmãos. E, nesse livro, ele cita cada evangelho como tendo um símbolo. E aí eu fiz a apostila, fiz os slides, e aí eu continuei pesquisando, porque me intrigou. Eu falei assim, por que os evangelhos têm esses símbolos? Né? E eu não achei muita base. Eu até liguei para o pastor, falou, pastor, será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu falei assim, eu não vejo base. Tem algumas explicações, mas é mais do pessoal católico, que eles falam que esses símbolos eles foram usados, baseados naquela visão que Ezequiel teve, né? Ezequiel 10, ele tem uma visão dos seres viventes ali, e cada um tinha um rosto. Era o rosto de homem, o rosto do boi, o rosto do leão e o rosto da águia. Né? E aí eles atribuíram esses símbolos aos evangelhos, porque, naquela época, os gnósticos queriam que outros evangelhos fossem introduzidos. Né? E aí teve lá uma pessoa lá que falou, não, é só 4 evangelhos. E aí se referiu a essa visão que Ezequiel teve e deu os símbolos aos evangelhos, com base nisso. Mas, no estudo, quando eu preparei, eu quis mostrar com os símbolos os atributos de Jesus, que são bem parecidos aos símbolos. Né? Então, não nos cabe ficar investigando sobre símbolos nem nada, porque não é o nosso foco. Nosso foco é saber o que Jesus fez, né? As qualidades dele, né? E seguir em frente. Tá certo? Então, vamos começar com o Evangelho de segundo Mateus. Né? O Evangelho de segundo Mateus foi escrito entre 60 a 66 depois de Cristo. Né? O seu escritor foi Mateus, conhecido como Levi. Vamos parar um pouquinho aqui. Né? O Evangelho de Mateus, ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Tá? O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Mas ele está à frente dos outros por quê? Porque ele tem uma forte ligação com o Antigo Testamento. Né? Ele dá muita ênfase ao cumprimento das profecias messiânicas.
Então, o Evangelho de Mateus ele foi colocado como o primeiro por esse motivo. Tá? O escritor, como eu falei ali, foi Mateus, conhecido como Levi. Quem era Mateus? Mateus era um publicano, né? Era um cobrador de impostos. Ele era judeu, né? E ele era tido como uma pessoa rejeitada pelos seus compatriotas, porque eles os consideravam, né, não só a Mateus, mas eles consideravam todo o publicano como um traidor. Eles não se conformavam que eles trabalhassem para o Império Romano, e ainda cobrando impostos deles, e chamavam eles de ladrões, traidores, né? E era a profissão de Mateus. Mas um dia Jesus chega, né? Como a gente vai ver nos outros evangelhos, Jesus ele veio para aqueles que estavam à margem do caminho, para aqueles que não tinham valor para a sociedade, né? E aí Jesus ele chega, ele teve um propósito, Jesus, de chamar um publicano para ser o seu discípulo, né? Ele ali quis mostrar que ele veio para todos, né? Não era só os bons, mas os maus também. E ele chama Mateus, né? E Jesus dá o nome a ele de Levi, né? E aí ele deixa tudo aquilo para trás, ele deixa aquela vida, a profissão, tudo para seguir ao Senhor. Mateus era de Cafarnaum, né? E ele teve a vida transformada por Jesus. Primariamente, o livro de Mateus foi escrito para os judeus, né? Ele escreveu com o propósito de alcançar os judeus, né? E o símbolo, como eu falei, é o leão, né? O felino, soberano, que simboliza poder, realeza e autoridade, né? Mateus ele começa com a genealogia de Jesus, né? Por parte de José. Por que ele começou? Porque ele queria mostrar ao povo judeu que Jesus ele era descendente de Abraão e ele era descendente direto de Davi. Então, ele começa com a genealogia de Jesus, né, para mostrar isso aos romanos. E os romanos eles davam muito valor a isso, a genealogia da pessoa. E eles esperavam o Jesus lá do Antigo Testamento, as profecias, né, de Isaías, que falava que viria um rei, né, o Messias seria o rei deles. E eles esperavam um rei terreno, né? Eles esperavam alguém que chegasse para governá-los, para tirar das mãos opressoras dos romanos, para governar com justiça sobre o povo, um reino terreno. Só que eles não observaram as profecias, né? Porque a profecia dizia que Jesus ele seria rejeitado, ele seria morto. Por quê? Porque o reino dele não era terreno, o reino dele era eterno, né? O reino dele era dos céus. Então, Mateus apresenta Jesus como filho de Davi. Ele começa lá com a genealogia, que vai até Davi, e ele mostra, ele é descendente de Davi. Por esse motivo, no Evangelho de Mateus, a gente encontra a expressão filho de Davi repetidas vezes, né? São 55 vezes citada essa expressão filho de Davi, né? Principalmente quando a gente viu os enfermos, né, clamando por Jesus, eles falavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, eles usavam Jesus, essa expressão para Jesus, para que fosse enfatizada ao povo, né, judeu, que ele era filho de Davi, né? Outra ênfase também grande no Evangelho de Mateus é sobre o reino dos céus, né? Toda parábola que Jesus começava, a maioria, né, ele fala: e o reino dos céus é semelhante a, e o reino dos céus é como, né? Então, ele deixava bem claro que o reino dele era dos céus, não era o reino terreno, né? O episódio com Pilatos, né, quando Jesus foi ali ser julgado, Pilatos falou assim: você é o rei dos judeus? Aí Jesus falou: tu dizes. Aí depois ele pegou e falou assim: o meu reino é eterno, meu reino não é deste mundo.
Então, era o que tinha que ser transmitido aos judeus para que eles entendessem que Jesus era o Messias prometido lá no Antigo Testamento, né? O símbolo, nós já falamos, né, que apresenta os atributos de Jesus. Jesus tem todo o poder, como o leão, que é considerado o animal, o rei dos animais, né? Jesus tem poder, Jesus tem realeza e Jesus tem toda a autoridade, né? A divisão do livro só está aí na apostila de vocês, eu não vou comentar, porque também o nosso tempo é curto, né? Mas tem toda a divisão de como o livro foi dividido. Nós vamos agora para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente no ano 55, depois de Cristo, 50, 55, e é o evangelho mais curto, né? É o evangelho assim bem enxutinho, bem sucinto, né? Marcos ele é bem rapidinho em dar as informações, né? O escritor é João Marcos, né? Quem era João Marcos? João Marcos não era um discípulo do Senhor, mas era um grande cooperador de Pedro, né? Era um jovem cristão, cooperador de Pedro. A gente vê ali em 1 Pedro 5,13, Pedro se refere a ele como meu filho amado na fé, né? Eles tinham uma proximidade muito grande, né? E provavelmente que foi através de Pedro que concedeu todas as informações, e Marcos escreveu, né, o Evangelho segundo o Marcos, né? João Marcos também foi um cooperador de Paulo, né? A gente vê João Marcos ali na primeira viagem de Paulo, né? Viagem missionária de Paulo, ele vai junto com Barnabé. E aí chega num ponto que não sabemos porquê, a Bíblia não explica. Marcos volta. Quando ele chega lá na Panfilha, ele volta da viagem e não segue a viagem adiante. Já na segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, Paulo não quis mais que João Marcos fosse. Porém, no final da vida de Paulo, né, a gente vê que Paulo pede para Timóteo que traga João Marcos, que João Marcos seria útil para ele. Então, a gente vê que João Marcos fez parte do ministério de Pedro e depois fez parte do ministério de Paulo. E a casa de João Marcos era aberta para os cultos da igreja primitiva. Então, era um jovem que estava ali, um jovem cristão, que teve esse chamado, né, para escrever o Evangelho. O propósito do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus como servo, o Filho de Deus, né? Então, como eu falei, ele é bem rapidinho nos escritos. Ele não tem a genealogia de Jesus, ele não fala do nascimento de Jesus. Ele começa o livro falando de João Batista. Depois ele já fala do batismo, depois ele já fala de Jesus lá no deserto, e aí Jesus inicia o ministério dele. Ele é bem rapidinho. Por quê? Porque ele escreveu para os romanos. E os romanos não se interessavam em genealogia, eles não tinham o interesse que o judeu tinha. Então, ele escreve para os romanos, mostrando que Jesus era aquele que vinha servir o povo. Então, ele mostra os feitos de Jesus, né? E ele bem sucinto, né? Bem rapidinho, por isso é o evangelho mais curto, né? O símbolo é o boi, né? O boi é um bovino de grande força, usado em trabalhos de preparação da terra para o plantio e usado também como animal para sacrifício, né? Jesus ele veio para servir. Marcos mostra bem claro isso. Tanto que ele apresenta 18 milagres que Jesus fez e só 4 parábolas. Então, ele mostra que Jesus veio servir, assim como esse animal serve, e depois ele foi oferecido em sacrifício, né, para a redenção de toda a humanidade, né? Então, o símbolo é esse, né?
somente no Evangelho de Marcos, nós vemos registrado a humanidade de Jesus, né? No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus tendo sentimentos como os nossos, né? Jesus sentiu ira, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fome, ele sentiu compaixão, ele ficou triste, né? Mostra o Jesus humano, 100% homem, né? Ele era Deus, mas ele se fez homem, e Marcos mostra ele dessa maneira. Porém, ele mostra também a onipotência de Deus, né? Através dos milagres de Jesus. Porque no Evangelho de Marcos mostra que Jesus ele tem o poder sobre a natureza, né? Quando ele repreende a tempestade no mar, repreende os ventos. Jesus tem poder sobre o reino espiritual, quando ele expulsa o demônio daquele jovem gadareno. Ele mostra que Jesus tem poder sobre as doenças, quantas pessoas foram curadas das suas enfermidades, e que Jesus tem poder sobre a vida e a morte, né? Quando ele ressuscita Lázaro. Então, o Evangelho de Marcos ele dá ênfase a isso. Tanto Jesus como homem, mas como sendo Deus, né? O Filho de Deus, né? Um fato interessante é que, no começo do livro, Jesus é citado como Filho de Deus. No primeiro versículo, Jesus é citado como Filho de Deus. E no final do livro, né, quando Jesus está ali na cruz e Jesus expira, o centurião ele fala: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, ficou claro, né, que desde o começo do livro até o final do livro, ele apresentou Jesus como sendo o Filho de Deus, que veio para servir ao homem. Tá? Então, agora a gente vai passar para o Evangelho de Lucas. Todo mundo acordado aí? A gente vai falando bastante, às vezes cansa, né? Evangelho de Lucas foi escrito provavelmente entre os 58 a 60, né, depois de Cristo, e o escritor foi Lucas. Lucas era um médico, né? A gente vê em Colossenses 4,14 que ele era um médico amado. E ele é o único escritor do Novo Testamento gentil, né? Ele era um grego, ele era gentil, e ele era um historiador, né? No início do Evangelho de Lucas, ele fala que ele pesquisou, ele se informou antes de escrever aquelas palavras, né? Então, ele é um historiador, né? Foi escrito primariamente para os gregos, né? E todos os gentios, e o propósito era mostrar Jesus como o homem ideal, né? Mas também como o Deus, o Salvador de todos, né? Que ele veio para todos, como eu já falei há um pouquinho atrás, né? A genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão. Então, mostra que Jesus é o Filho do homem, né? Mas ele veio para todos, ele é o Salvador de todas as pessoas, não só dos judeus, como dos samaritanos, os publicanos, as pessoas respeitáveis, os criminosos, os pobres e os ricos. Lucas ele dá ênfase bastante a isso, que Jesus veio para essas pessoas, né? Lucas mostra que Jesus ele veio para quem estava na margem, né? Quem estava de fora, né? Jesus dá valor aos criminosos, aos publicanos, Jesus dá valor às crianças, às mulheres, né? E a gente vai ver isso adiante, tá? Alguns relatos só são encontrados no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. Por isso ele é um evangelho mais longo, né? Ele tem várias passagens que só encontramos nele, né? Que é a mulher que ungiu os pés de Jesus, né? E depois enxugou com os seus cabelos. A história de Zaqueu nós só temos no Evangelho de Lucas. O diálogo lá dos ladrões na cruz com Jesus também só tem no livro de Lucas.
E a conversa dos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus chega do lado deles e conversa, e eles não percebem que é Jesus, só tem esse relato no Evangelho de Lucas. E algumas parábolas também. A parábola do amigo importuno, a ovelha perdida, né, a moeda perdida, o filho pródigo, né, que é bem conhecido, a gente só tem ele em Lucas, o fariseu e o publicano, a viúva e o juiz iníquo, né? Lucas dá 5 ênfases da vida de Jesus. Ele mostra que Jesus tem simpatia e compaixão por todos, né? Como eu já falei repetidas vezes. Os homens desprezados, negligenciados, os pobres, os publicanos, as prostitutas, os criminosos. Jesus deu valor a essas pessoas. Ele não veio somente para os bons, ele veio para aqueles que estavam à margem do caminho, né? Outra ênfase que Lucas dá sobre a alegria, né? Vários textos aí vocês vão encontrar na apostila de vocês que Lucas fala da alegria, né? Um que eu citei na apostila é quando os anjos chegam para os pastores e falam: eis que vos trago boa nova de grande alegria, né? Ele cita a alegria. Mas uma outra passagem que eu achei muito legal é quando Maria chega lá na casa de Isabel e saúda Isabel. E aí o bebê, na palavra fala que o bebê saltitou de alegria, né? Se mexeu lá, se remexeu na barriga de Isabel, porque ele estava se encontrando com Jesus. E naquele instante Isabel foi cheia do Espírito Santo. É outro ênfase que Lucas dá, é a pessoa e a obra do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, a gente encontra muitas citações sobre o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. Outra ênfase que também Lucas dá é sobre a oração, né? Ele fala muito, ele cita muito Jesus saindo de um ambiente e indo para a oração. Várias vezes. E ele nos fala também a parábola da oração, que é a parábola do amigo importuno. Ali, Jesus nos ensina a bater, insistir na oração, né? Então, é esse ênfase que Lucas dá sobre a oração. E o último ênfase é que Jesus valoriza a mulher, né? A mulher, naquela época, era tida como uma coisa inferior, né? A mulher não tinha muita vez, né? A mulher estava de lado naquela época, era o costume, né, daquela época. E Jesus valoriza as mulheres, e principalmente as que fizeram parte do seu ministério, ajudaram o seu ministério, né? Um dos textos que eu coloquei na apostila fala das mulheres, né? Cita Maria Madalena, cita Joana, cita Susana e outras mulheres que eram importantes no ministério de Jesus. Então, ele dá esse valor, né? Mostra Jesus também com as crianças, né? E que ele veio para todos, né? Sim. E também uma coisa que eu não falei, o linguajar do livro de Lucas, né, é um grego bem, como que fala, um grego bem refinado, né? Tanto o Evangelho foi escrito, são palavras bem mais elaboradas, o texto é bem mais elaborado, e tanto de Lucas como o livro de Atos e Hebreus, que também não é certo, mas tem uma suposição de que quem escreveu o livro dos Hebreus foi Lucas, né? Então, pelo escrito, pela maneira de escrever,
né? E o de Lucas e o de Atos, a gente vê que foi o mesmo que escreveu, porque a saudação é igual, né? Ele escreve se dirigindo a Teófilo. Então, dá para ver, e pela maneira da escrita, de que foi ele que escreveu os 2 livros e, supostamente, o livro de Hebreus também. Tá? O símbolo, como eu falei, era o homem em sua perfeição, sabedoria e caráter, né? E um fato interessante, né, que eu coloquei também aí na apostila de vocês, é que só no Evangelho de Lucas tem o relato que Jesus suou sangue, né? Nos outros evangelhos não tem essa citação, somente no Evangelho de Lucas. Agora nós vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João, pode passar para mim, Márcio, por favor? O Evangelho de João foi escrito por volta de 85 a 90, né? O destinatário é toda a humanidade. E o escritor foi João. João, o discípulo de Jesus, né? João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele também recebe por Jesus o apelido, né, de filhos do trovão, né, tanto ele como Tiago. E eu fui pesquisar, né, o que era filhos do trovão, era filhos de Abraão, né, homens justos. E ele fazia parte do grupinho seleto, né, de Jesus, né, era Pedro, Tiago e João. Por esse motivo, acredita-se que João retratou Jesus de uma maneira singular, né, porque João era o discípulo amado. João deitou no ombro de Jesus. João tinha uma proximidade grande com Jesus. E ele mostra Jesus não no nível terreno, como nós falamos lá no começo. Ele mostra Jesus num nível celestial, né? Num divino, né? E a gente vê isso no primeiro versículo de João, né? João inicia falando, e no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Então, ele mostra que Jesus é Deus. O propósito do livro de João, do Evangelho de João, é mostrar a toda a humanidade que Jesus é Deus, a divindade de Jesus, né? E ele tira todas as dúvidas somente nesse primeiro versículo, porque ele declara assim totalmente que ele era Deus, né? Como eu já tinha falado antigamente, os sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram Jesus com relacionamento com os homens. E já João mostra Jesus com relacionamento com o Pai, né? João dá muita ênfase de que ele e o Pai eram um só, né? Então, ele era Deus, né? E o principal tema do Evangelho de João é a vida eterna, mas a vida eterna em crer, né? O intento de João era conduzir os homens à fé em Jesus para que pudessem ser salvos, né? João revela alguns atributos que mostram a divindade de Jesus. Só no Evangelho de João, né, Jesus é nomeado como o Verbo vivo, né, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, né, o pão da vida, a ressurreição e a videira, né, são atributos da divindade de Deus. Só Jesus tinha esses atributos, né? E ele mostra também Jesus usando uma expressão que Deus falou com Moisés lá no Antigo Testamento, quando ele foi lá no Monte Sinai receber as tábuas da lei. Deus falou: eu sou o que sou, né? E Jesus, no Evangelho de João, ele mesmo se designa como: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E eu sou a videira verdadeira. Então, o próprio Jesus, no Evangelho, já se mostra como Deus. Eu sou
A mesma expressão que o Pai falou lá a Moisés, eu sou. Então, Jesus, ele também ajuda ao povo a entender que ele é Deus, né? No Evangelho de João, nós encontramos 8 milagres e evidências, né, que mostram claro que Jesus era Deus, né? Eles, no livro de João, eles são chamados como sinais, porque mais do que um milagre, ele tinha uma lição, né? Ele trazia uma lição espiritual para a vida das pessoas. Não era só o milagre em si, né? A transformação da água em vinho. Ali foi um milagre, mas foi um sinal, porque Deus trouxe uma lição naquele feito dele. A cura à distância de um filho de um oficial, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, né? Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a pesca milagrosa. Foram todos sinais que Jesus fez. Além de ser milagres, foram ensinamentos grandes, né, para todos. E o símbolo do Evangelho, que eu acredito, o símbolo de Jesus aí nesse Evangelho é a águia, né? A águia é considerada a ave rainha dos céus pela sua força, soberania, imponência e beleza. São todos os atributos de Jesus. Ele tem toda a força, ele é soberano, ele tem imponência e ele é lindo, né? São os atributos de Jesus nesse animal que simboliza ele aí. Um fato interessante, né, é que dos 4 evangelhos, o mais lido no mundo inteiro é o Evangelho de João. Há um tempo atrás, hoje a gente não vê mais isso, mas há um tempo atrás, a gente achava sendo distribuído os evangelhozinhos de João, só João. Eles faziam uns livrinhos desse tamanho assim, e era distribuído. E isso foi em todo o mundo. Então, ele é o evangelho que mais foi lido, porque ele mostra que o homem ele vai ter a vida eterna se ele crer em Jesus. Ele mostra Jesus como Deus. Por isso, o Evangelho de João é o livro mais lido no mundo. Terminamos os evangelhos. Agora a gente vai começar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Uma introdução. O período apostólico se estendeu por 70 anos, desde a ascensão de Jesus até a morte do último dos apóstolos, né? No final desse período, temos encerrado a revelação divina, que é o cânon, como encontrada na Bíblia, né? Isso aí é uma pequena introdução. Aí nós já vamos entrar no livro de Atos, né? Atos foi escrito provavelmente no ano 63, né? É uma continuação do Evangelho de Lucas. Você vê que Lucas escreveu o Evangelho entre 85 a 90. Não, aí eu falei João. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Lucas escreveu entre 58 a 60, e a gente vê que Atos foi escrito mais ou menos no ano de 63. Então, foi uma sequência. Ele terminou de escrever o Evangelho, ele começou a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós sabemos que ele foi um médico, historiador, e o propósito era fornecer um relato preciso do nascimento e do crescimento da igreja cristã, né? Atos é a continuação, né, do relato de Lucas, e ele conta a história de como o cristianismo foi fundado, como ele foi organizado, né, na fé do Jesus ressuscitado e no poder do Espírito Santo, né? A gente sabe que a igreja primitiva ela começou a partir daquele momento em que o Espírito Santo desceu, né? Jesus fica durante 40 dias aqui, dando instruções, ensinando ali os discípulos. Aí ele fala assim para eles: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder que vem do alto. E aí os discípulos ficaram ali, e tem o dia de Pentecostes.
e o Espírito Santo de Deus desce, eles são revestidos de poder, né? E depois da grande pregação que Pedro fez, em que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor, dá-se início à igreja primitiva. Então, o propósito do livro de Atos é mostrar isso, como a igreja nasceu, como ela cresceu, né? Na ordem que Jesus deu, né? O livro de Atos é uma referência para nós, hoje, na igreja atual, como um manual de missões, né? Se a gente lê com muito cuidado o livro de Atos, a gente vê que não é só uma história das pessoas ali, de Pedro, os primeiros apóstolos, né, os primeiros missionários, e depois da história de Paulo. Não, o livro de Atos não é isso. O livro de Atos mostra estratégias grandes para que o evangelho seguisse adiante, para o cumprimento do que Jesus tinha ordenado. Então, para nós, igreja, hoje, atual, o livro de Atos é um manual, né? É um manual que tem que ser bem lido, observado, né? Então, vamos lá. A igreja primitiva. Depois da descida do Espírito Santo, como eu falei, os cristãos foram revestidos do poder e, após o poderoso sermão de Pedro, deu-se início à igreja primitiva, né? Quando a igreja se nasceu, né, causou perseguição. Já tinha, né? Os fariseus e os saduceus já perseguiam a Jesus no ministério de Jesus, tanto que foram os fariseus que julgaram, condenaram Jesus e levaram lá para Pilatos para que ele fosse morto. Então, eles já estão ali no papel deles nos evangelhos, né? E quando a igreja nasce, eles também ficam na revolta. Por quê? Eles estavam continuando a anunciar esse Cristo, que a gente já matou ele ali, e eles continuam aqui. Então, eles começaram a perseguir os cristãos, né? E foi uma perseguição grande. E o marco para que a igreja se expandisse foi a morte de Estevão, né? Estevão foi apedrejado ali e morto, e a gente vê que Saulo estava presente na hora da morte de Estevão, mas aí, com a morte de Estevão, começou o cumprimento da ordem que Jesus deu. Os cristãos se espalharam, eles fugiram, e aí começa o evangelho a ser espalhado por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Aqui a gente vê o uso das estradas que os romanos construíram. Como Deus é maravilhoso, né? Como que ele deixa as coisas acontecerem, né? Ele permite que as coisas aconteçam para o propósito dele. O evangelho se expandiu porque os homens, naquela época, tinham aquelas estradas, tudo feita, bonitinha. Eu vi umas fotos das estradas ali, algumas, né, pavimentadas, bonitas, né? Acho que melhores das que a gente tem hoje aqui. Então, e serviu para que a expansão do evangelho de Jesus fosse adiante, né? E com a morte de Estevão, começou a acontecer isso, né? Aqui, o próximo quadro, pode passar. Aqui eu vou mostrar rapidinho alguns missionários, né? Começou por Filipe. Estevão morre, Filipe sai. E Filipe vai para Samaria, né? Vai para Samaria, e lá ele fala do amor de Jesus, do evangelho, da salvação de Jesus, e os samaritanos aceitam, né? E que foi uma coisa de espanto, porque eles eram inimigos, os judeus eram inimigos dos samaritanos, né? Mas isso aí é um assunto também bem grande, que não dá para falar agora, mas eles aceitaram a mensagem do evangelho. Aí Deus fala para Filipe, vai para Azoto, né? Ele também tem um encontro com aquele etíope. Ele lê as escrituras,
E aí ele batiza aquele homem, e aquele homem segue para a terra dele. E, com certeza, foi mais um ramo estendido, né, indo para o evangelho do Senhor para um outro lado. Aí, o que acontece? Os apóstolos veem que os samaritanos aceitaram, pega e fala para Pedro e João, volta para lá. Fala mais do amor. Aí a gente vê que lá foi o segundo Pentecostes, né? Porque, chegando lá, Pedro impõe as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo do Senhor, né? E eles recebem a palavra do Senhor. Depois tem Barnabé. Barnabé era de Chipre, né? Aí Barnabé vai para Antioquia, Tarso. Pode passar o próximo. Aí depois Barnabé, Paulo e João Marcos, que é na primeira viagem de Paulo, né? Foram para Chipre, Panfilha, Galácia. Depois, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas saem da Antioquia, vão para a Ásia, Macedônia, Acaia. E Apolo, né, deixa Alexandria, vai para Éfeso, para Corinto, para Atenas, tudo pregando o evangelho, né? Aqui são os primeiros feitos. Pedro também, quando ele chega ali na casa de Cornélio, né? Deus dá aquela visão dos animais para ele. Ele vai para casa, ele não entende nada, mas aí, quando ele chega na casa de Cornélio, ele entendeu a visão que Deus deu a ele. E ali ele prega para a família de Cornélio. Toda a família de Cornélio aceita Jesus como Salvador, e ali também o evangelho vai expandindo. É que a gente não tem como fazer uma apresentação gráfica para você ver assim como vai espalhando o evangelho. Mas, se a gente for observando, cada um foi para uma região e o evangelho foi expandindo, né? Aí, quando acontece a conversão de Saulo lá em Damasco, dali em diante, o livro de Atos só narra os acontecimentos com Paulo, né? A viagem missionária, as 3 viagens missionárias, a prisão, a perseguição, quando ele volta para Roma. Mas o intuito não é mostrar a história de Paulo, né? Muitos leem o livro de Atos pensando na história de Paulo, nos acontecimentos de Paulo, mas não. Ali o intuito era mostrar como o evangelho estava sendo expandido, em cada lugar que ele foi. E nessas viagens, cada cantinho que ele foi. Márcio, põe para mim os mapas, por favor. A primeira viagem de Paulo, né? A gente vê ali, não sei se dá para todos os irmãos enxergar, o mapa ficou pequeno, né? Ele percorre ali a Antioquia, Salamina, Pafos, Chipre, Perge, Listra, todos aqueles que estão pontilhado ali, tá vendo? Agora põe a segunda viagem, Márcia, por favor. Vocês viram como aumentou? A primeira foi bem fraquinha, né? Fraquinha nada, foi forte. Mas olha a segunda. Olha como estendeu todos os lugares onde ele levou o evangelho de Cristo. Mostra a terceira para mim. Aumentou ainda mais. Está vendo? A gente vê o crescimento da expansão do evangelho de Cristo, não a história de Paulo. Nós vemos que o cumprimento da ordem que Jesus deu até os confins da terra, né? Mostra a viagem de Paulo a Roma. É a próxima. Aqui, ó. Ele também, por onde ele passou, ele estava indo para Roma. Ele também falou do amor de Cristo. E chegou lá em Roma, ele foi preso, e lá na prisão ele também falava do amor de Cristo, que era uma prisão domiciliar. Ele converteu muita gente lá. Então, a gente vê a expansão do evangelho de Cristo. É esse o propósito do livro de Atos. E por que o livro de Atos termina repentinamente? Né? Porque alguns dizem que talvez Lucas fosse escrever outro livro, a gente não sabe, mas que terminou sem um final, porque mostra que a continuidade da expansão do evangelho de Cristo está nas nossas mãos, né? Até os confins da terra.
até a vinda de Jesus Cristo, nós temos que anunciar o Evangelho de Cristo, né? E por isso ele terminou assim, de uma maneira bem abrupta, bem repentina, né? Um fato interessante, né, do livro de Atos é que a pessoa do Espírito Santo é citada mais de 60 vezes nesse livro, né? Por quê? Porque nos evangelhos Jesus estava aqui, né? Então, o foco era Jesus. No livro de Atos, Jesus foi assunto ao céu e ele ele envia o Espírito Santo. Então, a gente vê que, no meio de toda essa história, o personagem principal é o Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo, a ação dele na vida daquelas pessoas lá naquela época e continua na nossa vida, que é nossa incumbência, de levar o Evangelho de Cristo adiante, até os confins da terra, até o Senhor voltar. E chegou ao final da minha parte, né? Eu espero que eu não tenha sido muito cansativa, mas o intuito nosso, como nós conversamos, né, o irmão Ambrósio, o Leno, o pastor, é que fosse uma coisa bem rápida, porque material para você falar aqui o mês inteiro a gente tem, né? Quando eu comecei a pesquisar todas as coisas, gente, é uma coisa maravilhosa. Dá vontade de você falar de tanta coisa. Tem um monte de ramo que dá para você falar, mas não pode, porque o tempo nosso é curto e o panorama mesmo é só um flash, né, de todo esse acontecimento, tanto dos evangelhos até o livro de Atos. Mas com certeza. Mas o meu intuito é assim, que eu penso, né, como professora, agora vocês como alunos, não parem no dia de hoje. Hoje eu aprendi tudo, nossa, quanta informação legal, tem a apostila, vou arquivar ela aqui no meu celular. Não. Peguem um livro, o pastor, no curso passado, ele deu o Panorama da Bíblia. É um livro maravilhoso. Eu também peguei um panorama do Novo Testamento também só. É rico. E é tão bom a gente ver como Deus trabalhou na história e como ele continua trabalhando, né? Então, que nós não fiquemos somente na aula de hoje, até esperar a aula do mês que vem. Não. Vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Venham na escola bíblica dominical. Por quê? Porque quem está bem instruído, ele pode instruir os outros, né? E quantas pessoas aí fora não sabem de nada dos feitos do nosso Deus? E aí nós temos que passar para essas pessoas. Nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos netos, né? Eu tenho uma pequenininha lá, que daqui uns dias eu vou ter que começar já a ensinar, eu junto com os pais. Mas eu tenho a incumbência como avó também de instruir o caminho do Senhor. E isso é uma incumbência que Deus deixou para nós. Então, que não fique somente no dia de hoje. E que Deus abençoe a vida do Leno, que vai falar agora sobre as cartas de Paulo, né? Nós acho que vamos ter um intervalo, né? Um intervalo, e depois vai falar sobre as cartas de Paulo, que também são muito importantes, né? E que Deus abençoe a vida de todos vocês.